Não, não foi um grupo se organizaram. Nós somos chamados para ministrar aos pobres. Nós somos chamados para ministrar aos desprezados. Amém. Testemunho maravilhoso. Eu quero desafiar você. Qual é a missão número 1 da igreja? Qual que é? Pregar o evangelho. Salvação de almas. Opa. Todos aqui atrás. Neguinho, irmão, ele é igual o Kung Fu. Quem lembra do Kung Fu antigo aqui? O cara, ele aparecia assim. Obrigado, neguinho. É a salvação de almas, gente. É pregar o evangelho, né? A prioridade da igreja não é a sua prosperidade, não é a vitória do seu carro, não é a sua promoção na empresa, não é a casa que você mora, não é a viagem que você faz, não é o sucesso, não é, a prioridade da igreja não é essa. Não estou falando que isso não é importante. Isso aí é o enfeite do bolo. Sabe o que é o enfeite do bolo? É o enfeite do bolo. Se tiver bem, se não tiver, tudo bem. O que é o bolo? O coração do evangelho. Quem tem o Cristo tem a vida eterna. Quem não tem o Cristo não tem a vida eterna. Hoje, compartilhar não é luxo. Compartilhar é importante. Quanto tempo faz que você não fala do amor de Jesus para alguém? Que compartilhou do seu lado uma necessidade, uma luta, uma dificuldade. Que você sequer falou assim, ó, eu posso te ajudar com isso aí. Eu não tenho habilidades, mas eu conheço pessoas que têm habilidades que podem te ajudar. Eu vou me programar aqui para estar com você em um dos cultos. Eu vou me programar para te acompanhar essa semana. Eu vou orar por você. Vamos fazer essa aliança como igreja? Quantas pessoas no nosso tempo, numa sociedade, irmãos, que prega hoje o ódio, a separação, a ruptura, o cancelamento, viu? Nós somos uma igreja que nós temos uma frase, uma família para pertencer, e é isso aí que nós temos que buscar com a vida das pessoas. Pastor, olha, depois que eu me converti, você ficou no meio da sua patota, só comendo carne com crente, só churrasqueando com crente, só encontrando com crente, e eu percebo que o encontro dos crentes não existe não crente. Porque você converteu e você vira as costas para todo mundo aquilo que eram os seus amigos e você não se relaciona mais com eles. Lógico, você se relaciona da forma correta. Vai no encontro de crente para você ver. Só tem crente. Cadê os seus amigos lá de fora? Alguém que você sabe, ó, nós vamos reunir com a galerinha lá, quero chamar você para estar um tempo junto com a gente. Chama esse amigo para estar lá, junto com você. Então, como igreja, a igreja tem uma missão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa casa que Deus te deu não é só para você ficar idolatrando ela, olhando o tapete, um negócio. Chama um amigo seu lá para comer uma pizza, fala assim, ó, chamei aqui hoje à noite porque eu te amo e você é importante para mim, né? Não precisa chamar 10, chama 2, chama 1. Adote alguém espiritualmente em nome de Jesus. Se você pegar 10% daquilo que você fica envolvido com política e se preocupar em adotar alguém espiritualmente, mandar uma mensagem para alguém que está necessitando, já valeu. Já valeu. E vai valer muito. E Deus vai fazer coisas maravilhosas. Porque nós estamos transformando a igreja em um lugar onde a igreja está se tornando especialista em levantar o ego um do outro. Nós estamos nos tornando especialistas, sim, em levantar o ego um do outro. E as almas? As almas. Faz um encontro de feminina lá, vamos fazer um café das femininas. Quantas não femininas e quantas femininas tem lá que não são crentes? Cada mulher, traz um não crente.
Eu vou começar a colocar uma lei nessa igreja. Vai ter uma lei. Vai ter um encontro lá dos ministros de louvor. Vamos fazer um churrasco. Só está autorizado se cada um levar um amigo não crente para estar junto com você. Não é para você pregar, não é para você não. É para você fazer a carne para ele, para você levar o suco para ele. Que bom você estar aqui, te amando, cuidando de você, estar com você. E vou dizer uma coisa para você, não precisa nem convidar para vir na igreja. Não precisa nem convidar para vir na igreja. Porque depois que você convida ele para estar nesse grupo de relacionamento, ele vai falar, eu quero estar com vocês. Eu quero estar com vocês, porque vocês são meus amigos. O problema é que nós queremos pregar um evangelho que antes das pessoas nos aceitarem, nós queremos que elas aceitem o evangelho. E nós esquecemos que nós pregamos o evangelho com a nossa própria vida. Você não precisa abrir aqui para ler 1 João, 2 João, 3 João, eu sou calvinista, porque o que tem de gente dentro das igrejas discutindo, eu sou arminiano, eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou calvinista, eu pré não sei da quanta, eu não sei, e o povo está indo para o inferno. E você defendendo essas tesezinhas aí, que nem vai, nem vem, nem sobe, nem desce, irmão, pastor, como que o senhor resolve esse negócio de calvinista e arminiano? É simples, irmão. Por exemplo, se você acha que você é calvinista, você veio aqui porque você estava predestinado a estar sentado aqui, ponto. E eu que sou arminiano, eu vim porque eu quis, acabou. Está resolvida a doutrina, irmão? Amém, irmão? Não é de bestagem, irmão. Ai, pastor, eu sou calvinista. Amém, glória a Deus, vamos para o céu. Você está aqui porque Deus mandou você sentar aí, fim de papo. E ouvir um arminiano, pronto. Isso aí. Muito bem. Colossenses no capítulo 3, 12. Vamos pregar o evangelho. Saia daqui hoje. Vamos fazer uma oração de aliança hoje. Eu fiz isso no culto. Uma oração de aliança. Para a gente poder, pastor Marcinho, para os projetos do MEF o ano que vem, chega de reunir essa patota sem propósito evangelístico. Chega. Porque às vezes as pessoas parecem que aqui na igreja é o seguinte, o pastor do ministério é o pastor de uma pequena patota da igreja que gosta de ficar sendo babado pelos pastores. Não, irmão. Não é isso não é o papel do pastor, ficar babando o líder dentro de igreja. É evangelizar. Olha o exemplo do nosso coral aqui, vamos evangelizar. Nosso coral aqui tem um monte de gente hoje aqui que nem dá fé, mas nós estamos aqui, é na relação, é no amor. Acho que eu nunca convidei para vir em culto aqui. Mas eles vêm aqui no coral, ouve aqui o devocional, vai para casa, aí fala com a nossa maestrina, nossa, aquela palavra falou no meu coração, nossa, eu não estava conseguindo dormir, eu dormi, nossa, como tem sido bom estar com vocês. A igreja é isso. Entendeu? Muito bem, Colossenses no capítulo 3, verso de número 12. Você que está em casa, nós estamos juntos. Não saia daí sem antes a gente orar. Se conecta aqui com a gente agora na sua televisão, ou o que você tem de melhor para você ter acesso a esse momento. Já teve um momento de adoração, de louvor, e no final vou orar por você. Nós vamos orar em aliança juntos, e vamos que vamos em nome de Jesus. Olha o que diz aqui: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor. Repete comigo, fala, revesti-vos do amor. Que é o vínculo da perfeição e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. Dominem vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração,
E quando fizerdes por palavras, por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Ele, a Deus Pai. E tudo o que fizerdes por palavras, obras, fazei em nome de Jesus. Outubro é um mês que marca a história. Outubro. Qualquer um que é estudioso e que tem um pouco de história como hobby nesses canais de YouTube aí, e hoje você tem uma gama de professores, historiadores, gente fera, né? Outubro tem a sua série de marcas, na Idade Antiga, na Idade Média, na Idade Contemporânea. Eu não sei porque aconteceu no mês de outubro, mas aconteceu no mês de outubro. Na história da igreja, nós temos datas importantíssimas no mês de outubro. Na igreja do Nazareno. Por exemplo, numa distância maior, começa no fim do século XV, no início do XVI. No dia 31 de outubro é declarada a Reforma Protestante, 1517. Outubro. 31 de outubro de 1517 é declarada a Reforma Protestante, né? A Igreja Romana, quando eu falo Igreja Romana, porque eu estou dizendo que é a Igreja de Roma. Nós somos católicos, católico significa universal. Roma é um gomo da igreja, como a igreja de Antioquia, a igreja da Grécia, tem a igreja de Roma. E quando eu digo igreja romana, eu não estou sendo crítico, eu só qualifico do jeito que ela é, a igreja romana. 1517, a igreja está em uma crise financeira terrível. A igreja começou a construir a Basílica de São Pedro, com um luxo descomunal. Quem visitou sabe o que eu estou querendo dizer, que é uma coisa magnífica. Então o clero, a igreja romana, estabeleceu uma doutrina. A doutrina chamada doutrina das indulgências. Foi a principal motivação que levou Martinho Lutero a começar a questionar essas questões. E as indulgências, elas poderiam ser parciais ou plenárias. Essas indulgências, elas eram vendidas em volta do mundo todo. Todo lugar que a igreja romana tinha lá o seu império, onde havia uma paróquia, os bispos pregavam essa mensagem sobre indulgência e fazia o apelo dizendo o seguinte: qualquer pessoa que comprar uma indulgência, a indulgência ela poderia ser parcial ou plenária. Se for parcial, durante essa vida toda. Se for plena, por toda a eternidade. Já imaginou um negócio desse? E a indulgência plenária também traria benefícios para a família, que se tivesse alguém da família morto, que estava lá no limbo, que é a doutrina do purgatório, quando a oferta caísse no fundo do gasofilácio, automaticamente aquela alma que estava no purgatório, ela saía exatamente e ela vinha para o céu. Você já imaginou um negócio desse? Você pecar por toda a sua vida, até a hora da morte, e porque você comprou uma indulgência, todos os seus pecados já estão pagos, perdoados e cancelados. Um bispo chamado Tetzel, que era bispo da Alemanha, chega numa cidade de Wittenberg, onde Martinho Lutero, ele era um pároco. Ele prega a mensagem, ao terminar a mensagem, Martinho Lutero volta para a sua paróquia e escreve as 91 teses e crava na porta da igreja, que é chamada de 91 teses de Martinho Lutero, é onde se dá início à Reforma Protestante. Ele vai lá e prega o sermão, pá.
91 teses, 95 pontos pelos quais ele não aceitaria a doutrina pregada pela igreja romana. E para quem conhece a história, esse movimento desencadeia um movimento paralelamente político. O rei Carlos da Alemanha banca a ação de Martinho Lutero e acontece aquilo que os historiadores, como ciência, diz assim, que a segunda maior revolução da história. E como a revolução religiosa, vem a revolução cultural, e a igreja, ela deixa de ter o seu centro em Roma, e a igreja passa a ser chamada de protestante. Protestante. A verdade é que em outubro de 1517, começa a mudança da história da igreja, chamada Reforma Protestante, por Martinho Lutero, que hoje nós chamamos de as igrejas evangélicas. Então essa é uma data em outubro extraordinária. Quando chega 31 de outubro, nós ficamos fervilhando nessas escolas, esses lugares todos. O que celebra dia 31 de outubro? Dia das bruxas. Mas nós cristãos celebramos a Reforma Protestante. Aliás, nós vamos fazer uma festa para as nossas crianças aqui, que é a festa das luzes. E eles vão colocar fantasia de tudo quanto é jeito. E nós vamos falar para eles o que aconteceu no dia 31 de outubro. Em outra data, em outubro de 1908, essa aqui é outra data, numa cidade um pouco mais de 5.000 habitantes, chamada Pilot Point, ponto piloto, no estado do Texas, mais ou menos 250 igrejinhas com seus delegados, pastores. No final do século XVIII, começo do século XIX, esses homens eles começaram a se reunir, começaram a conversar, começaram a se reunir, e essa amizade tornou-se um noivado, e parecia que ia dar casamento. E esses homens se juntam em uma só igreja, onde eles se reuniam debaixo de uma tenda. Nós temos a foto da tenda. Nós temos a foto da nossa história, e as celebrações acabavam cantando hinos marciais de santidade, e o povo marchando ao redor de uma tenda. Quando o culto terminava, a marcha da vitória, todos os crentes saíam para o lado de fora da tenda, dançavam em volta do tabernáculo, cantando os hinos chamados marciais. Santidade mais e mais. Ó, quão triunfante é a canção, santidade mais e mais. Os hinos de Martinho Lutero, castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus. Essa música Martinho Lutero cantou em sua carroça quando ele estava indo para Roma para ser julgado. E ele olha a catedral de São Pedro e ele fala, não, isso aqui não dá segurança. Castelo forte é o nosso Deus. Mas em 8 de outubro de 1908, um médico, o Dr. Didney, pregou uma mensagem com o tema Segue-me. Falava de pobreza, falava de Jesus, falava da necessidade do mundo e chama para o segui-lo. E ele desafiou aquelas cerca de 250 igrejas, que não somava 1.000 pessoas, a se organizarem em uma só igreja. Houve votação, e no raiar daquele dia, numa noite de oração, decidiu-se organizar a Igreja Pentecostal do Nazareno, que é a nossa igreja. Que é a nossa igreja. O único templo era uma tenda de lona. A primeira igreja organizada em 1895, já em Los Angeles, que faz uma declaração de fé, que foi uma das igrejas que se uniu. Hoje, nós estamos em 160 regiões do mundo. Só nesse distrito, 80 comunidades. Muitos como a nossa aqui, ó. Nós somos fruto daquele culto maravilhoso, abençoado, no dia 8 de outubro de 1908. Cada um com o seu nome, formaram hoje a maior denominação do mundo em linha de santidade, a nossa linha doutrinária. 2 fatos relevantes em outubro. Importantes em outubro. O terceiro aconteceu no Brasil, no dia 12 de outubro de 1958, na rua Benjamin Constant, no centro de Campinas.
esquina com a Avenida Júlio de Mesquita. Hoje funciona lá um curso de CNA. Uma família que veio para o Brasil para começar uma fábrica de tratores, Caterpillar. O diretor da fábrica vem para o Brasil. Ele era nazareno. Porque o bom nazareno, nazareno de raiz, que conhece a nossa história, quando muda de cidade, não muda de igreja. Abre uma igreja naquela cidade. Porque sabe da sua raiz, sabe da sua origem, sabe o que nós pregamos, sabe quem nós somos. Como os nossos irmãos agora que estão indo para Portugal, nós estamos nos organizando para poder colocar uma igreja do Nazareno lá naquela comunidade lá. Já foi, vai Joesa, vai Wesley, essa semana foi quem? Robson, vai a esposa, tem um moço aqui também, engenheiro, que vai junto com a sua família, e já foi Flávia, eu falei, gente, ela falou, pastor, o que é que nós vamos fazer? Eu falei, vamos montar uma comunidade nazarena em nome de Jesus, e pregar para os portugueses aí, para aqueles que querem. Não, era nazarenos, e vendo que Campinas era a porta de entrada para o Brasil, ligaram para os superintendentes, pediram um missionário, veio de Cabo Verde, uma família chegou aqui, Carlos Gates, Joanas Gates, e em 12 de outubro de 1958, realizou-se o primeiro culto nazareno em terras brasileiras. Eu tenho a ata desse dia, e o sonho do Dr. Mosteller escrito em caneta, do sonho de ter 50 mil nazarenos nessa terra, e hoje nós já ultrapassamos em muito 50 mil nazarenos. Dr. Mosteller fez uma oração profética, pedindo para Deus nos ajudar a ganhar esse país para o Senhor Jesus. Foi escrita a ata, e oficialmente dia 12 de outubro de 1958 nasceu no Brasil o que foi oficializado em 1960, organizado, Igreja do Nazareno Central de Campinas, que é aquela igreja grande lá do pastor Lázaro Aguiar Valvassoura. Por que eu dei essa introdução aqui para nós? Para estabelecer alguns fundamentos importantes. Não existe nada que não tenha história. Um povo sem história é um povo sem memória. Nada na nossa vida, nada nessa comunidade, nada na vida dos senhores acontece por acaso. Quando olhamos para trás, nós precisamos ver alguns postulados, irmãos. Quando nós olhamos para trás, nós precisamos ver alguns marcos em que aprendemos com a reforma. Por exemplo, 3 coisas importantes: só pela fé, só pela palavra, só por Jesus. Em outras palavras, tirou-se as muletas das tradições religiosas. O que era tradição, Lutero levanta esses 3 postulados: salvação é pela graça de Deus e pela fé em uma pessoa que é o Senhor Jesus Cristo. Nós não somos salvos pelos nossos méritos, pela nossa capacidade, pela nossa instrução, pelo nosso discurso. Eu sou crente de 4 gerações, nasci em berço evangélico. Acho que só o berço que era evangélico, porque o comportamento deixa muito a desejar. Meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, meu pai fez não sei o que tem. E você? Você é um cachorro que teve que assumir o compromisso com a igreja, levar a vida séria, fazer as coisas direito, ter um compromisso com Deus, fica fundamentado na história do pai, da mãe, do avô, e disso, daquilo outro, já não serve mais, é o tempo presente. Nós temos que fincar alguns postulados, onde voltamos para os postulados da igreja do Nazareno. A igreja se definiu por quê? Pela sua simplicidade. Nós somos uma igreja simples, nós somos uma igreja do povo. Nós procuramos a simplicidade espiritual que havia na igreja primitiva do Novo Testamento. A igreja do Nazareno não foi fundada por ninguém. Não foi. Ela foi organizada. Não é alguém que estava descontente com A, com B, com C. Deixa eu sair dali, montar o meu grupinho, porque eu não tenho mais comunhão com A, eu não tenho mais comunhão com B. Não foi um grupo se organizaram. Nós somos chamados para ministrar aos pobres. Nós somos chamados para ministrar aos desprezados. Antigamente, nós somos chamados para ministrar para aqueles que estão do outro lado da linha. Lembra dessa expressão? Tinha aqui em Indaiatuba, né? Ninguém queria saber do povo do outro lado da linha. Campinas era assim também. E é onde? É do outro lado da linha. É melhor você não ir para lá não.
E hoje nós sabemos que é o povo do outro lado da linha que manda. Porque o povo do outro lado da linha cresceu, prosperou e fez tanta coisa. Não, antigamente olha só, quando o doutor Mosteller orou, ele pediu para o Senhor que nos ajudasse a ganhar o Brasil para Jesus. E nós não podemos perder as nossas referências como igreja. De repente a igreja cresce, a igreja prospera, de repente a igreja começa a se transformar. Vou falar aqui uma palavra comercial, em um nicho que todo mundo deseja, porque a igreja se tornou um bom negócio, se vende muito, a gente vende muito curso, vende muito isso, e vende muito aquilo. Uma igreja que tem uma equipe pastoral como essa igreja, bem treinada, uma igreja do Nazareno é a igreja que não se deixa levar pelos movimentos que aí acontecem. Existem muitos movimentos novos acontecendo na sociedade. O Fábio hoje de manhã pregou uma mensagem aqui sobre: eu sou a videira verdadeira, nós somos os ramos. Isso nós não negociamos, irmão, nós temos que estar conectados em Jesus. É em Jesus, não é os movimentos de novidade. Agora tem os movimentos do universalismo, agora tem os movimentos de pegar a Bíblia e só pegar aquilo que interessa. É um evangelho à la carte agora, que você não pode pregar mais sobre pecado, porque você não pode deixar a pessoa sair triste da igreja, que você tem que colocar a pessoa para cima. E ela tem que sair para cima, encorajada, motivada, feliz. Mas nós vamos ancorando nessa igreja às vezes, sem saber qual é o seu objetivo. Nós não queremos ser uma igreja, mas com todo respeito às outras igrejas, nós não queremos ser parecidos com as outras. Quem chega nessa comunidade sabe, uma frase do Dr. Robert Schuller, que eu uso muito clara: uma igreja não pode ser tudo para todo mundo, ponto. Cada comunidade tem a sua identidade, tem o seu jeito de ser, tem a sua forma de pregar. Paulo fala isso, não importa, o importante é que o evangelho seja pregado. Não, nós temos a mensagem definida, objetivo definido, qual que é? Fazer discípulos à semelhança a Cristo e apresentar cada pessoa perfeita para o Senhor Jesus. Nosso lema não é santidade mais ou menos. O nosso lema é santidade mais e mais, crescer mais, evangelizar mais, amadurecer mais na fé, sabendo quem somos, que quem nos faz florescer é o Senhor Jesus. E é interessante que muitos de nós às vezes chegamos na igreja do Nazareno sem pagar muito preço, porque está pronto. Ó irmãos, sobre a igreja brasileira eu falo para você, hoje, eu diria para você que 80% das pessoas que frequentam templos evangélicos hoje, não pagaram preço para estar ali, não faz ideia do que é gerar igreja em outro tempo nesse país. O sacrifício, integridade, compromisso com Deus, de santidade, de ajuda, de apoio, de sacrifício. E nós não devemos desprezar a história. Hoje eu estava tomando café com as pessoas ali, eu falei assim, eu vim de uma formação cristã, de um fundamentalismo religioso muito severo. Eu não colocava bermuda, porque era pecado. Lógico, num tempo onde a gente ensinava que usos e costumes era doutrina, mas a doutrina da palavra mesmo nós não conhecíamos. Mas era o evangelho pregado no poder, como diz a igreja de Tessalônica, na operação do poder, uma fé operosa e no poder do Espírito Santo. A instrução veio depois, mas foi esse fundamentalismo que me segurou. Aquele fundamentalismo que quando você via as irmãs do coque reunido ali dentro da sala orando, você tinha medo de entrar, porque você sabe que se você entrar você vai rodar. Tem a Adriana que ela brinca, né, que a família dela toda é batista, né? E aí ela fala assim, pastor, a gente sabe mesmo que quando a coisa pega é das irmãs do coque que a gente tem que contar. A oração. Mas esse fundamentalismo serviu para formar quem eu sou hoje. Depois eu fui para as mãos do pastor Aguiar, mão do pastor Valdemir Campos Rocha, hoje falecido. Pastor Fernando,
Meu professor de seminário, diretor do nosso seminário, que está lá em Pastor Geraldo Nunes. Olha só, homens que pagaram um preço muito alto para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E antes dele outros. E quando eu começo a ver como Deus trabalha, de forma sobrenatural, eu só tenho que vir diante dos irmãos e reafirmar esses princípios que o apóstolo Paulo afirma. O que é que Paulo afirma aqui? Revesti-vos como eleitos de Deus, como santos e amados, com afetos de misericórdia, suportai-vos uns aos outros em amor. Todos nós vamos falhar, uns falhas maiores, outros falhas menores, e quando falhar, ela precisa da igreja, ela precisa do apoio, ela precisa do socorro, porque a igreja, irmãos, ela não é o clube dos perfeitos, a igreja é a associação dos mutilados e feridos. Aqui não é o clube da perfeição, é dos mutilados e feridos, que quando nós olhamos para o nosso passado, nós sabemos que nós lutamos com alguma coisa, e a gente vai com a vida ali, ao pé da cruz, é ao pé da cruz, porque quando a gente sai do pé da cruz, você vai encontrar um monte de vertente aí, para tentar te manter em pé, e você não vai conseguir ficar em pé sozinho. Não importa quem, o que fez, o que tem, o que não tem, onde mora, nem todos vamos amar com a mesma intensidade, mas nós vamos suportar em amor. Eu já falei para você o que é amar, né? Amar é querer o bem, gostar é querer estar perto. Jesus amava todos. E se nós queremos ser filhos do nosso Pai Celestial, nós temos que ser perfeito, assim como o perfeito é o nosso Pai Celestial. E ali, ele está falando de perfeição como relacionamento, porque ele diz o seguinte, o meu Pai Celestial faz derramar chuva sobre justos e injustos, levantar o sol sobre bons e ruins. Sede vós perfeitos como é o vosso Pai Celestial. Como? Amando a todos, porque Jesus também sabia identificar gente que não prestava. Aliás, ele até denunciava e confrontava essas pessoas, mas ele queria o bem de todos. Nem todos vamos amar com a mesma intensidade, nós vamos suportar em amor. Irmãos, a igreja não cabe a palavra vingança. Dentro de ministério não cabe a palavra vingança. Quando a ira entra no vocabulário da igreja, a palavra de Deus diz, irai-vos, mas não pequeis. Todos nós um dia ou outro vamos ter aquela raiva, né? Não é assim? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, 5 minutos de oração acalma 5 dias de tribulação. 5 minutos de oração acaba com 5 dias de desacerto, dias de vergonha. A igreja tem essa função. Depois ele diz, tudo o que fizerdes, tudo, fazei em nome de Jesus. Aquilo que eu estou fazendo, aquilo que você está fazendo, é nossa responsabilidade de levantar o nome de Jesus. Através daquilo que nós fazemos, né? Se eu estou fazendo em nome de Jesus. Todas as coisas desse mundo são passageiras. Elas vão, voltam, mas não permanecerão. Nós precisamos ficar com aquele que diz, eu jamais te abandonarei. Mesmo que o seu pai e sua mãe te abandonar, eu jamais te abandonarei. Eu sempre estarei aí com você. Nós como comunidade, como igreja, nós não temos pressa de crescer. Nós não temos que ficar preocupados com o crescimento. Nenhum homem faz igreja crescer. Palavra que o Fábio pregou hoje de manhã, você não tem que estar preocupado. Você só tem que se preocupar com uma coisa, estar conectado em Cristo, aquele que permanece em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produzirá frutos. Eu não tenho que ficar preocupado, se eu não estou produzindo fruto, então tem alguma coisa com a minha conexão. Agora, presta atenção, porque ele fala, eu sou a videira verdadeira, então significa que tem alguns lugares aí que parece, mas não é.
Tem alguns caminhos aí que a própria palavra assim, há caminhos que para os homens parecem ser caminhos bons, mas no fim são caminhos que conduzem à perdição. Porque se não está produzindo fruto, e se o seu fruto não está permanecendo, porque o nosso fruto, ele tem um propósito: abençoar quem está à nossa volta e glorificar o nosso Pai que está no céu. Hoje em dia nós temos o evangelho muito voltado para nós mesmos, irmãos, e para o outro nada. Por quê? Porque a minha conexão com Deus está perdida. Eu não tenho que ficar preocupado se eu estou conectado na videira verdadeira, os frutos de amor. Eu não tenho que me esforçar para querer o bem do meu irmão, porque eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu tenho vida em Cristo, e a minha vida em Cristo, quando eu olho para o meu irmão, eu olho para o meu semelhante. Eu não tenho que me esforçar. Paz. Se eu estou em Cristo, eu estou em paz. Se eu não estou em Cristo, eu tenho desespero, angústia, dor, preocupação, aquele negócio todo, sabe? Eu estou em paz. Longanimidade, benignidade, fé, mansidão, fidelidade. Eu não quero que as pessoas que Deus colocar nas minhas mãos, que as minhas mãos não sejam instrumentos de condenação na minha vida. Porque a palavra de Deus diz que nós vamos ter que prestar conta, quais coisas aqui, né? Então a primeira coisa aqui que eu queria falar para você, para a gente poder fazer uma aplicação. Primeiro, que como igreja, nós devemos concentrar a nossa força naquilo que nós temos em comum e não nas nossas diferenças. Se existe uma igreja que pode ser diversificada, é a igreja do Nazareno. Você vê, eu sou de origem assembleiana, fui criado na Assembleia de Deus, aquele estilão antigo. Manuel Simão coloca um violãozão debaixo do braço e vamos todo mundo aquela fila, ó, fila indiano. Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também, louvemos ao Senhor. 10 irmãos, um atrás do outro, assim, uma escadinha assim, ó. Se existe uma igreja, irmãos, diversificada, é essa aqui. Aqui na nossa igreja nós temos aquele super trá. Ele chega, senta, ouve a palavra, reflete. Tudo que o pastor Silas ele fala, ele fica analisando. É o super trá. Ele dá um aleluia assim, aleluia, Senhor, glória a Deus. Na hora do louvor, a igreja, o louvor está pegando fogo, ele está ali, ó. E tem aqueles irmãos super penta. Como que é o nome daquele irmão que senta aqui que dá uns glória? Como que é o nome dele? É o Gilson. O Gilson, irmão, de vez em quando fala assim, irmão, cadê o Gilson? Dá uns glória aí, o negócio não é aí. Ele dá uns glória, né? Oh, glória, aleluia! E tem esse super penta, irmão. Tem aqueles que... O Fábio já até riu lá. Tem que colocar. Agora, irmão, imagina só. Gilson sentado do lado do Fábio. Dá um glória e fala assim, está atrapalhando o meu culto. Porque provavelmente o Gilson ele vai querer meter fogo no Fábio. Mas ele não entende que às vezes a pessoa está assim, ó. Mas por dentro ela está aplaudindo, ela está glorificando, ela está exaltando, ela está ali, Senhor, que coisa extraordinária, que coisa linda. Não, irmãos, como que convivemos nos respeitando? Aqueles que têm as suas tradições, respeite aquele que tem as suas liberdades espirituais. Aqui ninguém é obrigado a levantar a mão. Quando o ministro de louvor levanta a mão, aqui ninguém é obrigado a dar 3 pulinhos. Quando o ministro fala assim, vamos pular. Graças a Deus diminuiu, né? Diga ao irmão que está do seu lado, repita comigo, diga ao irmão que está do seu lado, para vocês que vêm pregar aqui, eu detesto isso.
Mas você fala então para mim, né? Entendeu? Ó, nunca faça isso aqui, em nome de Jesus. Troque o cálice com o irmão que está do seu lado. Aí, irmão, já vou ter que ler aquele versículo. Se você pegar em alguma coisa mortífera, mal algum te acontecerá. Agora você imagina que eu vi de uma igreja, irmão, que a gente usava um cálice para 100. Parou para um negócio desse? Era uma taça assim. Quem é dessa época que levanta a mão? Você vê, irmão, nós estamos vivos. Era uma taça grande. Aí o obreiro vinha com um lencinho, você lembra disso? Você não é dessa época? Não? Quando você tem, caramba? Você dorme no formol? Não. Uma tacinha, uma tacinha assim, pensa. Aí um lencinho, aí você tomava ceia, o cara limpava, dava para o outro, dava para o outro, dava para o outro. Começava aqui, terminava lá atrás, irmão. Você acha que eu tenho resistência? Você acha que é qualquer gripezinha que me derruba? Você acha que é qualquer resfriadinho que me derruba? Irmão, eu tenho anticorpo para tudo nessa vida, irmão. Porque a minha infância toda, todo domingo, era... A minha adoração é com o coração, não é com o braço, não é ser conduzido de uma forma horizontal, né? Que todos têm que fazer do mesmo jeito. Não, nós não somos iguais. Não somos iguais. A mesma fé, mesma palavra, mesma esperança, mesma doutrina, somos iguais. Agora, nós não vamos nos separar por uma pequena diferença. Corta o cabelo, não corta o cabelo. Pinta a unha, não pinta a unha. Coloca argola no nariz, não coloca argola no nariz. Tatua, não tatua. Isso é pequeno. Hoje eu estava falando, olha, e eu estou reforçando muito isso na nossa sala de café. Fala assim, olha, se você é um tipo de pessoa que vem na igreja, e quando você vê uma pessoa com o pescoço tatuado, ou o braço tatuado, ou vê alguma coisa que você não está acostumado a ver, e aquilo te atrapalhar, cultuar e celebrar a Deus, com certeza que não é o seu lugar. Aqui não é o seu lugar. Você deve procurar um lugar que você se encaixa. E é isso que é a igreja do Nazareno. A igreja do Nazareno é isso aí, irmãos. Se tem o cabelo lá na canela, se tem o cabelo curtinho, se tem a cabeça raspada, não interessa, irmão. Que tipo de roupa que eu uso, se a calça é rasgada, se não é rasgada. Uma vez a pessoa falou, pastor, quando eu corto o cabelo eu não me sinto bem. Eu falei, você pode deixar o seu cabelo no carcanhar, filha, você que gasta o shampoo nesse cabelo aí. Só deixa limpo, em nome de Jesus. Porque eu fico imaginando o que é cuidar de um cabelo, irmão, arrastando lá embaixo. E o seu marido que tem que gostar também, né, da medusa, sei lá. Quantidade de cabelo não me põe mais perto de Deus, não dá, irmão. Quantidade de tatuagem não me põe mais perto ou mais longe de Deus, não põe. A língua sim. A língua sim. Agora eu vou falar para você, fala para o irmão que está do seu lado, fala assim, a língua sim. Sabe, né? Deus colocou a língua, ó. Isso aqui, ó. Sabe isso aqui? Isso aqui é uma jaula. Na hora que a língua vai sair para você, faz assim, ó. Fica aí dentro. Na hora que você pensar, você viu aquele irmão? Fica aí dentro. Fica aí dentro. Sabe, o que eu estou dizendo para você, irmãos, é o seguinte, é que tem gente que arruma umas encrencas desnecessárias. Boba. Né? Segunda coisa, devemos ser realistas com as nossas expectativas. O que é ser realista dentro das nossas expectativas? Deus trabalha dentro de princípios que Ele mesmo criou. Então, existem coisas que nós temos liberdade, e existem coisas que nós não podemos negociar, né?
Outra coisa, prefira, sobre essa questão que eu estava falando aqui sobre expectativas e trabalhar dentro dos princípios, como que a Igreja do Nazareno trabalha? É muito simples, ó. Naquilo que não é importante, não é que não é importante, liberdade. Naquilo que não é essencial, pronto. Naquilo que não é essencial, liberdade, irmão. Liberdade. Não é essencial. Por que eu vou ficar arrumando confusão para isso? Liberdade. Liberdade. Agora, naquilo que é essencial, nós não negociamos, que são os princípios, são as doutrinas, forma de governo, administração, isso é essencial, ali nós não negociamos. Eu até uso uma frase o seguinte: quando você chega na Igreja do Nazareno, parece que tudo é de veludo, né? Mas por trás do veludo tem concreto, porque não existe esse negócio. Por exemplo, o que nós não negociamos na igreja, líder tem que prestar conta. Se você pegar um superintendente geral da Igreja do Nazareno lá nos Estados Unidos, ele tem que prestar conta. Pastor Aguiar tem que prestar conta. Pastor Silas tem que prestar conta. Cabral tem que... Todo mundo tem que prestar conta. Nós não negociamos. E em todas as outras coisas, amor. Amor. Não é assim? Então, prefira incentivar ao invés de criticar. É fácil criticar. Agora, incentivar é difícil. Encoraje o seu irmão, ponha combustível na vida dele. Uma palavra de encorajamento vale mais do que 10 palavras críticas, né? Recuse dar ouvidos para fofoca. Fofoca é um assunto que eu não sei, né? Sabe, às vezes na nossa insensatez a gente passa para frente, né? E aumenta um pouco. E aumenta, e aumenta, e aumenta, e aumenta, e aumenta, e aumenta. A comunidade tem que tratar dessas coisas com seriedade na sua vida. Quem tem família grande, como que você acaba com a fofoca? Você mata a fofoca na fonte. Toda a história Deus sabe, o diabo sabe, não é assim? Do jeito que eu tratar a história vai determinar do lado de quem eu estou. Se você está do lado do diabo ou se você está do lado de Deus. Então, sabe aquele pessoal que chega e fala assim para você: você está sabendo da última? Você está sabendo da última? Engraçado, você sabe que nunca uma pessoa chega e diz: você está sabendo da última para mim? Você está sabendo da última? Wesley, você está sabendo da última? Não? Então, quando alguém chegar para você está sabendo da última, fala assim: viu, enterra esse negócio aí que eu não quero saber. Ou então você conta para ela uma parábola, que eu já ensinei muitas vezes aqui. Ele chegar para você e falar assim: viu, você está sabendo da última, Luísa? Aí você fala assim: antes de você me contar, deixa eu contar uma coisa para você. Aí você fala assim: sabe que eu ia te fazer uma pergunta, você estava encafifada com a coisa? Aí fala assim: o que é? Porque curioso é assim, né? Gente fofoqueira, fala. Aí você fala assim: você sabe por que uma tartaruga vive 300 anos? Não. Aí você fala assim: é porque ela só cuida da vida dela. Pega essa última aí, enterra e leva com você para o cemitério, não quero saber não. Aprendeu, irmão? Está sabendo da última? Conta a história da tartaruga. Responda com uma pergunta. Jesus, ele era safo nisso. O cara chegava, tentava enquadrar Jesus, ele fazia uma pergunta: Senhor, vamos apedrejar essa mulher. Quem de vós não tem pecado aí? Atira a primeira pedra. E eu concluo dizendo o seguinte, irmãos: pratique o método de Deus para qualquer problema, e o método de Deus é esse, né? É o envolvimento dele em todas as coisas envolvidas na nossa vida. Quando nós colocamos Deus em tudo, tudo fica diferente. Tudo. Outubro marcado pela história. Como igreja,
Nós temos um jeito de ser, nós temos uma identidade, nós temos uma forma de caminhar. Nós somos uma igreja de santidade. Ser cheio do Espírito Santo na nossa igreja é você deixar fluir sobre a sua vida, da sua vida, aquilo que não é seu. Paz, alegria, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Isso aqui ninguém tem. E para isso, nós só precisamos de uma coisa: estar conectado na videira e ao pé da cruz. Porque é o seguinte, irmão, fora da cruz você não vai conseguir. Grupo de louvor aqui, pode ficar de pé. Semana passada, eu estava pregando uma mensagem aqui sobre santificação, e eu disse o seguinte, que a lei, isso pode, isso não pode, faça isso, não faça aquilo. Ian, você tem que ser assim, você tem que ser assado, e você tem que fazer assim, e você tem que ser... Aí, por quê, pastor? Porque tem uma lei, e você tem que obedecer. A lei é uma forma de Deus brincar com a gente, eu duvido. Eu duvido. Porque a lei está ali. A lei está ali. Só que na lei a gente não consegue. Aí Deus chega para você e fala assim, viu? Eu duvido. Eu duvido você falar para as pessoas tudo aquilo que você está sentindo e você ser exatamente aquilo que você é na frente de todo mundo, em todo lugar. Eu duvido. Eu duvido você não ficar amargurado. Eu duvido você não ter duas caras. Eu duvido você não mentir. Eu duvido você nunca cobiçar. Eu duvido você nunca invejar. Eu duvido. Bom, já rodei. E aí Jesus chega para mim e fala assim, já percebeu, meu filho, que você não consegue? Já percebeu, minha filha, que você não consegue? E aí a gente tem que ir para onde? A gente tem que fazer uma aliança da santa confissão e de mãos dadas para a sombra da cruz. Sombra da cruz. Eu não te condeno, você não me condena. Eu não te julgo, você não me julga. Eu não fico fazendo cara para o tipo de roupa que você usa e você não fica fazendo cara para o tipo de tatuagem que eu tenho. Eu não fico com cara de espanto quando você pega, olha o que o fulano fez. Ah, pastor, então a gente vai fazer essa santa confissão e todo mundo vai ficar com seus esqueletos no armário, vivendo de qualquer jeito? Não. Porque quando eu estou em Cristo e essas coisas e essa maneira que eu vivo, eu sei muito bem que não faz bem nem para mim. Agora, Jesus, ele é elegante, porque ele chega e fala assim, está vendo, meu filho, que você não consegue? Está vendo, minha filha, que você não pode? Está vendo que você não tem força para isso? O que você quer agora? Ah, Senhor, eu quero ir para a cruz. Então venha, estou aqui. Dá a mão aí, vamos andar juntos. E enquanto nós andamos juntos, essa disposição, esse querer, essa dependência de Deus, junto com esse temor a Deus, eu perco o medo de Deus, mas eu não perco o temor, porque o temor, eu sei quem Ele é e eu sei quem eu sou. E aí nós caminhamos, curando e sendo curados, restaurando e sendo restaurados, porque o poder de Deus opera nas nossas fraquezas. Como igreja, nesse mês de outubro, nós temos que lembrar os nossos postulados: a graça, a fé, a palavra, e estarmos juntos, lembrando da nossa missão maior, que é pregar o Evangelho, em o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. De vez em quando a gente tem que, como igreja, dar uma parada e... deixa eu dar uma paradinha aqui. Deixa eu ver como que está a minha fala, as minhas relações, as minhas conversas, como que está o meu ouvido. É certo a gente cantar para as crianças aquela musiquinha, cuidado o olhinho o que vê, cuidado o ouvido o que ouve, cuidado boquinha o que fala, cuidado pezinha onde anda, cuidado mãozinha o que pega, porque o Salvador do céu
está olhando para você. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido e amado, nessa manhã, como igreja do Senhor Jesus Cristo, que nesse mês de outubro nós completamos 114 anos. Como igreja local, nós completamos 39 anos. E como igreja nesse país, nós completamos 60 anos. Nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, nos render diante da Tua presença e andarmos em santidade mais e mais, mas não na nossa força, não no nosso poder, porque nós não vamos conseguir. Nós queremos andar em uma dependência completa, total, absoluta, rendidos na Tua presença pelo poder do Teu Espírito Santo. Purifica o nosso coração, Senhor. Essa área aqui que nós precisamos de um fogo santo, restaurador, purificador, para que nós possamos ter força para andar em poder e santidade. Ter autoridade, não sobre A, sobre B, sobre C, mas ter autoridade e força sobre a nossa própria vida. Que nós possamos caminhar, não olhando o pecado do A, do B e do C, mas olhando para dentro do nosso próprio coração. Derrama da Tua graça sobre nós. E que essa palavra do Fábio, que pregou o culto das 7:30 da manhã, que está muito conectada com essa minha palavra, que nós possamos estar conectados na videira verdadeira. Essa é a nossa preocupação primária. E se isso acontecer, todas as outras coisas vão fluir de forma natural. Nós vamos frutificar e nós vamos abençoar naturalmente uns aos outros, e o Teu nome será glorificado. É isso que nós oramos, é isso que queremos, e é isso que nós rendemos aos Teus pés. Oramos assim. Se você crê, você aplauda ao Senhor em nome de Jesus.